Compostos de enxofre 4 podem ser adicionados ao vinho como conservantes. A depender do pH do meio, irão predominar diferentes espécies químicas de enxofre em solução aquosa, conforme mostra a tabela. Letra A. Em água, as espécies químicas dióxido de enxofre e íon hidrogênio sulfito estão em equilíbrio. Escreva a equação química balanceada que representa esse equilíbrio. As reações que atingem o equilíbrio são as reações reversíveis. Vamos estudar um pouco mais sobre elas. As reações reversíveis são aquelas que ocorrem tanto no sentido direto como no inverso. Para representar uma reação reversível, podemos utilizar esta notação. Inicialmente, nessas reações, temos que a velocidade da reação direta é máxima e da inversa nula, pois só temos reagentes. À medida que vão se consumindo os reagentes e produzindo os produtos, a velocidade da reação direta vai diminuindo e da inversa aumentando, até o momento que elas fiquem iguais. A partir desse momento, as concentrações dos reagentes e dos produtos não se alteram mais, ou seja, permanecem constantes. As reações são representadas por equações. As equações mostram os reagentes, que são as substâncias que vão ser consumidas, e os produtos, que são as substâncias que vão ser formadas. Além disso, consideramos que uma equação está balanceada quando o número de átomos de cada elemento está igual em ambos os membros da equação. Assim, sabemos do exercício que o dióxido de enxofre e o íon hidrogênio sulfito estão em equilíbrio e participam da reação. Mas qual é o outro reagente e produto? O dióxido de enxofre é um óxido ácido e, portanto, reage com a água e forma o ácido sulfuroso, que é um ácido instável, e como ácido, se ioniza em íons H+, e íons hidrogênio sulfito. Perceba que o número de átomos de cada elemento está igual em ambos os membros da equação, e, portanto, ela está balanceada. Podemos também utilizar esses símbolos: S para estado sólido, L para estado líquido, G para estado gasoso e AQ quando em solução aquosa. E podemos utilizá-los na nossa equação química, para que ela fique mais complexa. Letra B. Explique por que, em soluções aquosas com pH baixo, predomina o dióxido de enxofre e não o íon hidrogênio sulfito. Mas o que é pH? pH é definido como menos logaritmo da concentração de íons H+, na base 10. Em água líquida, existem pequenas quantidades de íons H+, e OH-, provenientes da alta ionização da água, que é uma reação reversível. A constante de equilíbrio é dada por essa expressão. Na química, utilizamos os colchetes para representar a concentração em mols por litro. A concentração de um solvente fica praticamente constante, mesmo que ele participe da reação. Portanto, podemos multiplicar a concentração da água pela constante de equilíbrio, e esta nova constante é chamada de produto iônico da água e simbolizada por Kw. As constantes de equilíbrio, como o produto iônico da água, variam com a temperatura. Nesta tabela estão os valores do produto iônico da água em várias temperaturas. A 25 graus, conforme fornecido no exercício, o seu valor é de 1 vezes 10 elevado a menos 14. Veja que esse produto é uma constante e, portanto, quanto maior a concentração de íons H+, menor é a concentração de íons OH-, e vice-versa. De acordo com as concentrações de íons H+, e OH-, podemos classificar o meio em neutro, quando as concentrações forem iguais, ácido, quando a concentração de íons H+ é maior que a de íons OH-, e básico, quando a concentração de íons OH- é maior que a concentração de íons H+. Os valores numéricos das concentrações de íons H+ e OH- são sempre números pequenos, expressos em potências de 10 negativos. Assim, para simplificar, são utilizadas as escalas de pH e pOH. O pH, ou potencial hidrogeniônico de uma solução, é definido como menos log da concentração de íons H+. O pOH, ou potencial hidroxiliônico, é definido como menos log da concentração de íons OH-.
Portanto, é necessário um conceito aprendido na matemática, que é o logaritmo. Por exemplo, em uma solução de concentração de íons H+ igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6, o pH é igual a 6. A 25 graus, vimos que o produto das concentrações é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Assim, também podemos calcular a concentração de íons OH- na solução, e, portanto, a solução tem pOH igual a 8. Para facilitar, lembre que a concentração de íons H+ é igual a 1 vezes 10 elevado a menos pH, e a concentração de íons OH- é igual a 1 vezes 10 elevado a menos pOH. Nos exemplos anteriores, podemos calcular o pH e o pOH das soluções. Podemos também classificar um meio em ácido, básico ou neutro de acordo com os valores de pH ou pOH. Assim, a 25 graus, o meio é neutro quando o pH ou pOH forem iguais a 7, ácido quando o pH for menor que 7 ou o pOH maior que 7. E será básico quando o pH for maior que 7 ou o pOH menor que 7. Essas reações estudadas são reações reversíveis, que vão atingir o equilíbrio. Quando uma reação reversível atinge o equilíbrio, poderia ficar desta maneira indefinidamente. Entretanto, podemos, através de algumas ações externas, perturbar esse sistema, e sua consequência será um deslocamento de equilíbrio. Esse deslocamento pode ser para a direita, ou seja, no sentido de consumir os reagentes e formar produtos, ou para a esquerda, ou seja, no sentido de formar reagentes e consumir produtos. Esse deslocamento é temporário e, algum tempo depois, irá se atingir um novo equilíbrio. O princípio de Le Chatelier permite prever qual será o efeito de uma perturbação para o equilíbrio. Se um sistema em equilíbrio sofrer alguma perturbação, ele reagirá a minimizar esta perturbação. São 3 fatores que podem alterar o equilíbrio: a concentração, a temperatura e a pressão, se algum ou mais participantes forem gases. Dentre esses fatores, apenas a pressão não afetaria os equilíbrios fornecidos no exercício, pois eles não envolvem gases. Vamos estudar os 2 fatores que podem alterar os equilíbrios dados na questão. Quanto à concentração, aumentando a concentração de um participante, o equilíbrio é deslocado no sentido do consumo desse participante. Diminuindo a concentração de um participante, o equilíbrio é deslocado no sentido da formação desse participante. Quanto à temperatura, nas reações reversíveis, existe sempre um sentido exotérmico, ou seja, que libera calor para o ambiente, e um sentido inverso, que é endotérmico, ou seja, que absorve calor. Assim, aumentando a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido endotérmico, e diminuindo a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido exotérmico. Voltando à questão, soluções com pH baixo apresentam alta concentração de íons H+, e, portanto, o equilíbrio da reação é deslocado para a esquerda, no sentido do consumo de íons H+ e íons hidrogênio sulfito, e da formação de dióxido de enxofre, e, portanto, é ele que predomina em soluções aquosas com pH baixo. Letra C. Analisou-se uma amostra de vinho a 25 graus Celsius, encontrando-se uma concentração de íons OH- igual a 1 vezes 10 elevado a menos 10 mol por litro. Nessas condições, qual deve ser o composto de enxofre predominante na solução? Explique sua resposta. Conforme dado no exercício, o produto das concentrações de íons H+ e OH- a 25 graus é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Foi fornecida a concentração de íons OH-. Assim, vamos encontrar que a concentração de íons H+ é 1 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Lembre que pH é menos log da concentração de íons H+, ou que a concentração de íons H+ é 1 vezes 10 elevado a menos pH, e, portanto, pH é igual a 4. Assim, de acordo com a tabela, o composto de enxofre predominante é o íon hidrogênio sulfito hidratado, e a questão está encerrada.